liberdade de baile funk. Se posicione, pastora, dá uma palavra pra nós. É porque ela é muito livre, né? A Anitta, ela prega uma liberdade que as pessoas gostam. Ela se sente bem no corpo Eu não dela. acho isso ser livre. Meu conceito de liberdade é outro. Pra mim, ser livre não é fazer o que quer, Lu. Fazer o que quer, às vezes nós queremos o pior. Muitas vezes eu quis coisas que poderiam me destruir, ou que me destruiriam, ou que me destruíram. Ser livre pra mim é quando a gente tem as vontades alinhadas com o querer eterno, com o querer de santidade de Deus, com o querer que não vai fazer mal nem pro seu espírito, nem pra sua alma e nem pro seu corpo, e não vai te vulgarizar. Então é um conceito diferente, eu respeito muito ela. Você, Larissa, onde você estiver, eu quero mandar meu beijo pra você, dizer que eu oro sempre pela sua vida e espero que você volte logo pra Jesus. Olha, Katy Perry acabou de voltar pra Jesus aí, ó. Bem, mas por que ela não pode dançar daquele jeito e ser Jesus? Ela pode estar fazendo o trabalho dela. Você quer mesmo que eu explique? Eu explico. Quer por quê? Quer que eu explique o porquê? Uma coisa é uma coisa. Eu explico o porquê. Tá. O porquê é o seguinte. O nosso corpo, quando nós usamos ele para a sensualidade ela remete à relação sexual. A gente falou que não é mais falar sobre isso. Né? Então, quando o nosso corpo ele remete à sensualidade, vou explicar. A gente leva os outros a nos cobiçarem e instigarem para o desejo sexual. Essa é a ideia. Uma mulher de Deus, ela não quer que os homens todos olhem e fiquem com desejo com a pipa do vovô subindo. Uma mulher de Deus, ela quer o quê? Ela quer que os homens olhem para o seu rosto, para a sua essência. Mas como que a mulher vai trabalhar? Ela vive disso. Sim, mas aí você me fez uma pergunta, não muda a pergunta. Tá, desculpa, vai. A pergunta é uma, Tá, pelo amor do pai. Termina. A pergunta é, por que ela não pode servir a Deus balançando a bunda? Tá. Né? Por quê? Porque isso é contrário ao princípio que Deus fala pra gente guardar o nosso corpo com santidade, com honra. Sim. A Bíblia manda você guardar o seu corpo com pureza. E isso então não combina com a pureza. Mas eu creio no poder de Deus. E eu creio que um dia ela vai voltar. E só... Vamos lá, vai. Vamos aqui pros... Vamos lá. Eu vou escolher número 2. Número 2. O mundo tá mudando, né? As mulheres hoje em dia estão sabendo escolher. Vamos para falar de fé. Aliás, é o que a gente veio falando, né? Ela realmente é uma mulher de fé. Sara, a palavra era fé. Você já falou um pouquinho aqui, mas nessa questão do chamado divino, foi uma coisa pontual? Você estava num lugar e teve um chamado? Foi. Em outubro de 97, eu tive um encontro com Deus muito forte. Eu tive uma experiência onde Jesus se manifestou para mim em espírito. Eu ouvi a voz de Deus. Você estava onde, assim? Eu estava na minha casa, no meu quarto, falando com Deus. Eu sempre acreditei muito em Deus, Lu. Mas eu era uma pessoa que eu era de todas as religiões. Eu acreditava que Deus estava em todas as religiões. Eu acreditava que todos os caminhos levavam a Deus, né? Eu também acreditava que não existia o mal. Eu acreditava que diabo, por exemplo, para mim era uma lenda, né? Coisa de filme, não era real. E também eu não acreditava na existência do inferno, de um lugar ruim, né? De condenação. Eu não acreditava em nada disso. Eu não acreditava, por exemplo, que Jesus tivesse morrido na cruz. Eu até acreditava que Jesus tivesse existido. Mas isso é histórico, né? Isso todo mundo sabe que é verdade. Mas eu não acreditava. Eu achava que isso era invenção. Eu achava assim, eu pensava assim, Lu, se ele era Deus, pra que morreu na cruz? Eu não entendia que a cruz, ela tinha um significado. Ela era a vitória fingindo de fraqueza, sabe? Na cruz, Jesus, ele fez um negócio muito louco na cruz. Ele tinha como se fosse um combinado, porque o mal, quando entrou na terra, fez um combinado com Deus. E o combinado era o seguinte: toda a humanidade, o diabo não ia mais poder tocar em quem tivesse com Cristo. Mas para isso acontecer, ele tinha que dar a paga. E a paga que ele combinou é como se fosse Deus e o diabo combinando. Eu estou fazendo uma analogia aqui para ficar fácil. Isso foi tudo dito para você? Não, isso está nas escrituras. Eu fui estudando depois. Tá. Mas nas escrituras não está escrito isso. Eu estou agora fazendo uma analogia em um minuto. Não, mas eu quero saber de você. Eu tive essa experiência de entender isso tudo, que hoje eu consigo te explicar. Entendi. Mas em um minuto? Foi uma coisa espiritual, foi um entendimento você tava espiritual. Lá e... Hoje eu consigo te explicar aqui em um minuto, né? Como se fosse o diabo e Deus. A humanidade comeu do fruto e o fruto tinha semente do diabo. A humanidade, então, ficou como se fosse um vírus, como se fosse um Covid, entendeu? Contaminou com o mal a humanidade. Então, a nossa dimensão toda está contaminada até hoje. Aí Deus pega e vai lá e como se fosse um combinado. Vamos lá, eu quero comprar de volta meus filhos da tua mão. Que agora os filhos são dele, porque ele sujou os filhos com a sujeira do mal. Aí o diabo falou, beleza, meu preço eu quero o sangue de um homem que nunca errou.
No dia que você me der o sangue de um homem que nunca errou, derramado na terra, toda a humanidade que te receber vai ser sua então de volta. Está combinado, fechado o acordo. Aí vem a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo, não erre assim, não erre assado, não faça... Aí todo mundo tentava, mas ninguém conseguia. E o fim dessa lei foi Cristo. Chega Cristo e fala, tudo bem, ninguém consegue, então eu vou. O próprio Deus encarna, vem à terra como homem, vai para a cruz. Tanto que no filme do Mel Gibson, uma das cenas mais interessantes que eles falam, que o Mel Gibson fez questão de fazer ele se arrastando para a cruz. O ator se puxando para a cruz. Ele se puxa, porque a obstinação, por isso é a paixão de Cristo. A obstinação dele era, eu preciso derramar meu sangue por eles. Eu começo a falar que não vai chorar. Eu preciso derramar o meu sangue por eles. Eu preciso morrer por eles. Eu preciso mostrar para eles o quanto eu os amo. E ele se agarra na cruz. Então, quando o sangue dele começa a descer, começa a ser pago. Então, por causa dele, você e eu podemos hoje dizer, Jesus, eu te pertenço. E o diabo não pode tocar em você. Se você entregar sua vida para Jesus agora, ou em qualquer momento, a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, o diabo não pode mais tocar em você. Porque está pago numa cruz, há mais de 2000 anos atrás. Foi pago por você o resgate, foi pago por mim o resgate. Ô Lu, no dia que eu entendi isso, eu falei, o que eu daria a esse Deus? O que eu posso dar a esse Deus? Em troca do que ele fez por mim, ele morreu virgem numa cruz. Ele morreu sem nunca ter errado, ele morreu sem nunca ter tocado nos órgãos genitais dele, sem nunca ter praticado uma masturbação. Jesus morreu sem nunca ter pecado em nada. Ele morreu santo, puro, para que eu e você pudéssemos um dia nos casar e ter uma vida sexual abençoada dentro do casamento. Ele morreu sem nada. Como que eu posso achar que eu estou fazendo muito? Isso tudo você